Segunda-feira da 9ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo, estamos começando mais um programa Bíblia no Mundo de hoje. Bem, o Tempo Comum começou na segunda passada, após a solenidade de Pentecostes, que encerrou nela todos os festejos pascais distribuídos durante os 50 dias após o domingo da ressurreição. Começa então, aliás, retoma-se, porque semana passada não foi a primeira semana do Tempo Comum, mas a 8ª, porque logo após a Epifania, nós começamos o ano litúrgico, começamos a primeira fase do Tempo Comum, logo após a Epifania, entre a Epifania concluída e a Quarta-feira de Cinzas. Foram 7 semanas de Tempo Comum. E o meu ouvinte pode perguntar-se, padre, o que é o tempo comum? O tempo comum é esse período de 34 semanas, pelas quais a Igreja, após as grandes e intensas celebrações do Natal, da Quaresma e da Páscoa, retoma o seu ambiente original, isto é, tempo comum é o tempo pelo qual a Igreja celebra o seu estado original de seguimento de Cristo Jesus como apóstolo. O apóstolo é alguém a quem Cristo chamou, escolheu, recrutou e que, largando tudo, exatamente tudo, passa a segui-lo e viver com ele, passa a fazer parte do cotidiano de Cristo. Este elemento está documentado nos evangelhos, quando então Jesus começa a sua vida pública. Se nós olharmos cada um dos evangelhos, São Mateus nos seus 28 capítulos, São Marcos nos seus 16, São Lucas nos 24 e São João nos 21 capítulos, nós veremos que há dois extremos que são, pego por exemplo São Mateus, 2 capítulos da infância, 2 capítulos para a paixão, morte e ressurreição. Então, os outros 24 capítulos são dedicados desde o primeiro momento em que Jesus é batizado, começa a pregar, passa pela tentação, tem a sua primeira aparição pública, escolhe os discípulos e começa a percorrer não só a Terra Santa, mas também fora de Israel, pregando, ensinando, corrigindo, combatendo, exorcizando. Resumindo, São Pedro diz em Atos Apóstolos, ele passou pelo mundo fazendo o bem, expulsando as forças diabólicas do coração e das mentes humanas, da alma humana. E tudo isso nunca foi solitário, sozinho, como São João Batista. São João Batista tem muitos discípulos, mas ele é um homem escondido. Está lá na beira do Jordão, mora no deserto, vem às margens do Jordão, faz seus batismos de penitência para a preparação do Messias e volta ao seu lugar. Jesus não. Jesus é um homem público o tempo inteiro, desde a sinagoga em Nazaré, como lemos em São Lucas capítulo 4. Então, na verdade, durante todo o ano, de todos os festejos, celebrações, etc., nós temos 34 domingos dedicados a isso. Como os discípulos de outrora, a Igreja hoje segue, dedica-se, é devota de tudo que o Cristo diz, é e realiza. Por isso, um tempo mesmo chamado de comum para todos, é também um tempo sobretudo, de intensificar aquilo a que Cristo nos convidou. Queres ser meu discípulo? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e venha atrás de mim. E depois nos envia, como enviou os apóstolos pelo mundo inteiro. Nesse domingo passado, nós experimentamos a primeira das 4 solenidades do Tempo Comum. Durante o Tempo Comum, entre as festas e memórias da Virgem, mais ou menos solenes, entre festas e solenidades, e dos santos, esse mês temos muitas festas dos santos, nós temos 4 solenidades, porque soleníssimo foi a Páscoa. Agora nós temos pontos fortes. A primeira solenidade do Tempo Comum nós celebramos no domingo, ontem, foi a Santíssima Trindade. Na quinta-feira agora,
vamos celebrar Corpus Christi, a segunda solenidade do tempo comum. Mais adiante, celebraremos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E ao fim do ano, celebraremos a solenidade de Cristo Rei. Isso são modos pelos quais retornamos sempre ao coração da fé, que é o Tríduo Pascal. A festa da Trindade celebrou ontem a conclusão da revelação, pela qual Cristo se torna o centro. E eu gostaria de ler um texto de São João que, desculpem, desagrada uma certa mentalidade que tem buscado igualar as religiões. Diz assim: se de um lado o Filho não foi enviado para condenar o mundo, mas para salvá-lo, São João nos faz ouvir Jesus dizer isso. Quem acredita no Filho não é condenado, mas quem não acredita já está condenado, pois não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Portanto, fora do nome unigênito de Deus, e aqui eu tomo São Paulo, no famoso texto de Filipenses, em que ele diz o seu nome, diante do seu nome, dobrar-se-ão joelhos no céu, na terra e nos abismos do inferno, todos, porque não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. O mistério da Trindade não é um mistério, é o mistério. E quando eu uso a palavra mistério, quero me referir à identidade de Deus, que é mistério pela sua densidade inesgotável. Nós só saberemos no fundo e absolutamente, definitivamente quem é Deus, quando, pela nossa morte, encontraremos a Deus. Será o primeiro grande susto dos ateus. No mundo inteiro os ateus se assustam, porque eles dormem na terra e acordam diante da face de Deus, a quem rejeitaram, e muitos deles foram ativos na negação da existência de Deus. Não só não criam, mas fizeram outros não crerem. Muitos professores, muitos filósofos, muita gente que passou na terra parte da sua vida negando a Deus e ensinando os outros a negarem, encontrarão a Deus, sim, porque não o encontrarão para serem salvos, mas o encontrarão para serem condenados. Isso hoje soa com uma certa agressividade. Poxa, não é assim, padre, a gente tem que ver. Afinal de contas, a misericórdia de Deus é não condenar o mundo. Isso é misericórdia de Deus. Deus não condenou o mundo que era condenado e já estava condenado. Mas isso não quer dizer que exista para o mundo outra via ordinária que não seja Cristo. Cristo é salvação ordinária dos homens, pois Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho. Então esse é um tema que tem que ser colocado bem no coração do homem moderno, que, como Nicodemos, procura Cristo de noite, escondido. Não, nós dizemos publicamente, não há nenhum Salvador no mundo a não ser Cristo. Isso nos alegra. Isso não nos faz humanos superiores do ponto de vista social, cultural e político, mas nos faz seres humanos extraordinários, porque fazemos parte da nova criação. A igreja e os batizados são imagem da nova criação. E olha que tem muita coisa velha dentro da igreja, muitos esquemas, muitas histórias, muito reflexo dos nossos pecados, sejam de ministros ordenados, sejam de católicos, e sobretudo de leigos, que aqui e ali têm um papel protagonista e o confundem analogamente aquele social, como papéis de poder. Conheço comunidades, capelas e lugares em que leigos se impõem como autoridade, como se isso fosse possível, quando na verdade só o Cristo é autoridade e ele é quem instituiu a autoridade, que são na verdade os pastores orgânicos e autênticos da igreja. São eles que exprimem de fato a bondade de Deus, que ama o mundo sem deixar simultaneamente e para alguns paradoxalmente
afirmar que se alguém não crê em Cristo, a ele anunciado e testemunhado, diz São João, já está condenado.